Olá, crianças, tudo bem? E aí, estão preparados para mais uma aula de arte da semana? Então vamos lá. Essa semana nós vamos começar a semana de aula 10, né? E nós vamos também continuar falando sobre o cantar e encantar. Vamos começar então a fazer a nossa revisão, para quem perdeu a aula passada? Na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre os diferentes cantares, né? E também aprendeu um pouquinho sobre canto e ritual lá das tribos indígenas, né? A gente falou um pouquinho sobre como os índios, né? Eles trabalham com essa questão do som dentro dos rituais religiosos que eles têm. E nós aprendemos também que nós precisamos ter uma afinação vocal, fazer exercícios para melhorar a voz, né? E cantar, ó, super bem. E não fazer igual a figurinha aí, né? Chegar a quebrar uma louça. Essa semana a gente vai ver algumas características do canto indígena, né? Mais algumas características. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre, né, os povos indígenas. A gente vai falar um pouquinho mais deles. Então pegue a sua apostila, nós vamos estudar as páginas 44, 45 e 43, né? 43, 44, 45. Beleza? Vamos lá. Há muitas características, né, comuns que podem ser constatadas na maneira de cantar dos diversos povos indígenas brasileiros, né? Vamos conhecer algumas dessas características. Aqui a gente tem, por exemplo, uma figura que mostra, né, homens e mulheres nos seus rituais, né? São índios e índias, né, cantando aí, dançando em homenagem aos seus mortos. Então, mesmo nesses momentos, eles cantam e dançam. Como que será que é a música que eles fazem nesses momentos? A gente vai então aprender um pouquinho sobre elas. Nós vamos ver alguns exemplos de cantos indígenas. Olha lá. Melodias que se repetem por muito tempo, chamadas de melodias cíclicas, né? Ouça um exemplo de melodia cíclica, cantada pelos chavantes da aldeia de Pimentel Barbosa, no Mato Grosso. Então a gente vai ouvir um pouquinho sobre como é essa melodia cíclica. É aquela melodia que se repete bastante e que tem uma variação de sons. Vamos ver um pouquinho sobre ela. Conseguiram identificar essas características do canto indígena? Olha que legal, vocês viram que tem uma variação de sons, né? Tem hora que tá mais baixo, tem hora que sobe. Então a gente tem que entender essas diferenças. Vamos ver uma outra característica, né? Melodias que não possuem grande variação de altura. Então a gente também tem outra característica, que são as melodias que não têm essa variação de altura mais alta, mais baixa. E nós vamos ver um pouquinho sobre elas também. É o mesmo grupo que cantou o primeiro exemplo, tá bom? Repararam que é bem diferente da primeira? Nessa a voz ela fica um pouco mais grave e aguda no mesmo tom. Né? Elas ficam sempre mais altas, elas não têm uma variação entre uma melodia mais alta e uma mais baixa, elas sempre são no mesmo tom. Vamos seguir, vamos ver mais características, né? Marcações sistemáticas do pulso, realizada com os pés também, com as maracas e outros instrumentos, né? Então eles fazem uma marcação, né? O que é essa marcação, professor? É o ritmo, né, da música. Eles vão marcando o ritmo com maracas, com os pés ou com outros instrumentos, tá? Vamos ver um exemplo. Repararam como é esse instrumento? Então eles usam o instrumento musical aí, né, que é a maraca nesse caso,
e eles batem o pé, fazem o som da boca e batem a maraca. Então eles vão criando um novo ritmo, né? Muito bacana. Vamos ver mais um pouquinho. Um timbre de voz anasalado, né? Que é um timbre que eles produzem a voz saindo mais o som pelo nariz em vez de sair pela boca, tá? Por isso que chama esse som anasalado, né? Que ele sai pelas narinas. Né? Vamos ver então essa característica. Nossa, bem legal, né? Tem muita criança que fica depois me perguntando, professor, mas eles estão cantando inglês, espanhol, que idioma é esse? Eles estão cantando na língua indígena, ok? Então, por isso que é um pouco diferente da nossa língua, da língua portuguesa. Vamos seguir. Os instrumentos musicais. Nós vamos aprender um pouquinho sobre os instrumentos musicais aí dos indígenas, né? Eles têm algumas características. Principal delas, eles são feitos com materiais extraídos da natureza, como bambu, couro de animais, sementes, fibras. Então, eles são produzidos pelos próprios índios retirando coisas da natureza, né? E eles produzem sons incríveis. Vamos conhecer alguns desses instrumentos, tá? O primeiro instrumento que a gente vai conhecer é o chocalho. Lembra na aula passada que vocês fizeram um chocalhozinho de garrafa, algumas crianças fizeram de latinha, ficou 10. Então, olha como é o som O que eles chocalho produzem. é um instrumento indígena construído com materiais naturais. Seu som é assim. Viram que legal o barulho do chocalho? É bem parecido com aquele que vocês produziram, não é? Agora a gente vai ver então um outro instrumento musical dos indígenas, né? Que é o pau de chuva, né? Também é um material bem diferente que produz um som bem legal. Vamos ouvi-lo. O pau de chuva também é um instrumento construído com materiais naturais, como o chocalho. O som dele é assim. Viram que som diferente? Imita bem, né, o barulhinho da chuva caindo. Ele consiste eles colocam bastante semente dentro, né? Eles enrolam um bambu com alguns arames, algumas fitas dentro, e quando eles viram o instrumento, eles produzem esse sonzinho da chuva caindo. É bem legal. Um outro instrumento musical é o tambor. Esse é bem conhecido também. O tambor também é um instrumento indígena de percussão. Seu som é assim. Viram que legal o som do tambor e o ritmo que pode ser produzido com esse instrumento musical? Ele é muito usado pelos indígenas. Vamos ver mais um? Os indígenas também utilizam em suas composições instrumentos de sopro, como a flauta e o apito. Ouça o som da flauta. Agora ouça o som do apito. Viram como é diferente o som da flauta, produzida pelos indígenas, e a flauta doce que a gente conhece, o instrumento musical? Elas são bem diferentes umas das outras, né? Vamos conhecer então mais um instrumento musical. É o zunidor. O zunidor é um instrumento indígena cujo som também se parece com os sons da natureza. Ele é assim.
Viram? Lembra, parece até do vento, né? Batendo em alguma coisa, o sonzinho do vento. É um instrumento musical bem diferente. E agora a gente vai assistir a um pequeno vídeo que mostra a reprodução do som dos pássaros com instrumentos tradicionais dos índios pataxós. Vamos ver um pouquinho desse vídeo? Esse aqui é o jiquitaiá, é o apito que imita o som do iambu. Esse aqui já imita outro som. Faz o som do anum, pássaro preto. Viram que legal, né? Então a gente tem um índio pataxó mostrando para vocês como produz os sons, né? Os sons dos animais com instrumentos muito diferentes dos nossos comuns, né? Então é muito legal a gente conhecer um pouquinho da cultura de outros povos também e saber que esses povos estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Então chegou a hora da atividade da semana, ok? Atividade da semana, vocês vão desenhar os instrumentos musicais, né? Então vocês vão pegar uma folha de papel lá da casa de vocês, pode ser do caderno de desenho, uma folha de sulfite, um pedaço do caderno. Vocês vão pegar qualquer tipo de papel e vocês vão desenhar os instrumentos musicais indígenas, combinado? Né? Solta a criatividade de vocês, caprichem nos desenhos. Quem quiser pode até desenhar o índio, né? Já que a gente não teve, né, o Dia do Índio esse ano, né, a gente não comemorou na escola, vocês podem também desenhar o índio. Então, solta a criatividade. Depois, quem quiser, pode me mandar uma foto, né, da sua criação, do seu desenho, né, da sua obra de arte. Quem quiser, tá? Não é obrigatório. Combinado? Eu acho que chegamos ao fim. Nos vemos a semana que vem. Espero que vocês se cuidem, caprichem nos exercícios, caprichem na produção, porque vocês estão no 5º ano e vocês têm que arrasar sempre. Combinado? Então, até semana que vem, galera. Tchau, tchau.